Isso não é uma pesquisa independente, é um estudo da própria Philip Morris. E quando uma corporação financia a própria verdade, é melhor prestar atenção, porque quando bilhões estão em jogo, a verdade deixa de ser um valor e passa a ser um obstáculo. Bem-vindo! Hoje você vai conhecer histórias que as maiores empresas do mundo fariam de tudo para esconder. Histórias que não aparecem em comerciais emocionais, nem em campanhas de responsabilidade social, nem nos relatórios cuidadosamente revisados por advogados, porque por trás de marcas famosas, slogans bonitos e produtos do dia a dia, existem alianças com regimes genocidas, exploração humana sistemática, manipulação científica deliberada e milhões de mortes varridas para debaixo do tapete da história corporativa. As pessoas não entendiam, ou fingiam não entender, que a IBM manteve uma aliança operacional, econômica e estratégica com o Terceiro Reich. E isso não foi exceção, foi método. E esse é apenas o começo. Número 10. Bayer. Hoje, a Bayer vende saúde, vende ciência, vende confiança, mas seu passado vendeu morte. Antes de se tornar esse símbolo farmacêutico global, a Bayer fazia parte do IG Farben, o maior conglomerado químico da Alemanha nazista, e uma das engrenagens industriais mais importantes do regime de Hitler. O IG Farben não apenas apoiou o regime, ele sustentou o regime. Foi esse grupo que produziu os componentes do Zyklon B, o gás usado nas câmaras de extermínio, um produto químico criado, registrado, fabricado e distribuído como qualquer outro item industrial. Nada foi improvisado, tudo foi planejado. Muito antes da guerra, a Bayer já demonstrava até onde estava disposta a ir. Em 1898, lançou a heroína no mercado mundial, vendida como remédio moderno, como solução segura, como alternativa menos viciante à morfina, indicada para adultos e também para crianças. Décadas depois, a fusão com a Monsanto não apagou esse passado, apenas reforçou a percepção de que certas empresas não mudam, apenas aprendem a se comunicar melhor. Número 9. Monsanto. Se existe um manual para destruir o planeta, a Monsanto ajudou a escrevê-lo, capítulo por capítulo. Durante a Guerra do Vietnã, foi uma das principais fabricantes do agente laranja, um produto químico usado para eliminar florestas inteiras e expor populações civis a toxinas letais. As consequências não duraram anos, duraram gerações. Crianças nasceram com deformações, veteranos voltaram doentes, a terra permaneceu envenenada, mas a guerra não foi o fim da história. Por décadas, a Monsanto produziu PCBs, substâncias altamente tóxicas, sabidamente perigosas, que contaminaram rios, solos agrícolas e cadeias alimentares no mundo inteiro. Quando surgiram provas científicas irrefutáveis, a resposta não foi correção, foi ataque, fabricar dúvidas, comprar especialistas, desacreditar pesquisas independentes, atrasar regulações. O herbicida Roundup seguiu o mesmo caminho. Milhares de processos judiciais, milhares de vítimas. E os agricultores foram presos a contratos, patentes e dependência química das sementes. Controle total, do solo ao alimento. Número 8. Firestone Pneus, borracha, estradas, palavras comuns, neutras. Mas na Libéria, o nome Firestone significava outra coisa, prisão sem grades. A empresa recebeu 1 milhão de acres de terra por quase nada. Em troca, construiu um sistema onde trabalhadores viviam presos a dívidas eternas. Homens, mulheres e crianças coletavam látex sob condições brutais. Moravam em vilas controladas pela empresa. Dependiam da empresa para tudo. Comida, moradia, sobrevivência. Relatórios históricos não deixam dúvidas. Era um sistema de escravidão moderna, legalizada por contratos e silêncio internacional. Número 7. Standard Oil, John D. Rockefeller, o primeiro bilionário da história. Um nome associado à filantropia, mas o império foi construído sobre destruição econômica. A Standard Oil não competia, ela eliminava. Usava guerras de preços predatórias, acordos secretos com ferrovias e espionagem industrial para sufocar qualquer rival. Quando a empresa concorrente quebrava, Rockefeller comprava. Chegou a controlar 90% de todo o petróleo dos Estados Unidos. O monopólio foi tão absoluto que o próprio governo foi forçado a intervir, mas o modelo já havia sido criado e replicado. Número 6. Philip Morris. Eles sabiam que causava câncer, sabiam que causava dependência, sabiam que matava lentamente. Documentos internos provaram isso. Mesmo assim, continuaram. Criaram campanhas sedutoras, venderam rebeldia, sucesso, liberdade, enquanto milhões morriam sufocados. Quando a verdade veio à tona, a estratégia mudou de nome, mas não de essência. Hoje falam em redução de danos, mas continuam vendendo nicotina. O produto mudou, o vício não. Número 5. Hugo Boss
moda, luxo, status. Mas a história empresarial da Hugo Boss atravessa o período nazista de forma documentada. Hugo Ferdinand Boss entrou para o Partido Nazista em 1931 e a empresa produziu uniformes para organizações do regime, incluindo SA e Hitler Youth, e é associada ao uso de trabalho forçado, com referências históricas a trabalhadores poloneses e franceses em contexto de guerra. Em 2011, a própria empresa reconheceu e pediu desculpas pelo uso de trabalhadores forçados durante o período. O que torna isso dark é a ironia, uma marca que hoje vende estética e desejo, ter crescido fornecendo o uniforme de um regime de terror. Número 4. Volkswagen. Carro do Povo. Um nome que soa inocente, até você olhar o contexto. O Museu Memorial do Holocausto do ZPUSA descreve como a Volkswagen se originou no Terceiro Reich e fez uso de trabalho forçado, incluindo trabalhadores judeus e não judeus, e relata que a empresa operou campos de concentração e campos de trabalho forçado ligados ao seu local. Isso não é um boato de internet, é um registro histórico institucional. A imagem do Fusca virou ícone pop, mas a linha de produção, naquele período, tinha um preço humano. E quando você diz isso em narração, a frase que fecha é simples: o carro do povo, construído por quem não era tratado como gente. Número 3. IBM. Aqui entra a parte que mais desconcerta porque não fala de arma, fala de administração. Antes dos computadores modernos, existiam as máquinas de cartões perfurados, derivadas do sistema de Hollerith, usadas para tabulação e processamento de dados. Pesquisas e análises históricas discutem a relação da IBM com a Alemanha entre 1922 e 1941 e o fato de Thomas J. Watson ter recebido uma condecoração alemã em 1937, devolvida em 1940, quando o clima político mudou. O debate sobre nível de conhecimento e intenção existe, mas o elemento sombrio é outro. Tecnologia de dados pode virar tecnologia de perseguição quando o Estado decide quem merece existir. A pergunta que seu vídeo pode plantar é: quando uma máquina facilita a identificação de pessoas, a neutralidade ainda existe? Número 2. United Fruit Company. Se você já ouviu República das Bananas, saiba, não é só piada, é história. O termo foi popularizado por O. Henry e a expressão ficou associada a países marcados por instabilidade e influência de corporações estrangeiras ligadas ao comércio de banana, como a United Fruit. E existe um evento que virou símbolo desse poder, o Banana Massacre, na Colômbia, em dezembro de 1928. A Enciclopédia Britânica descreve o massacre em Ciénaga sob comando do general Carlos Cortés Vargas, com estimativas de mortes variando de 50 a mais de 1.000. Outras fontes registram faixas ainda mais amplas de estimativa, até milhares, justamente porque registros detalhados não são completos e o assunto foi politicamente sensível por décadas. E o que fica no tom mais perturbador dessa história é isso: quando uma empresa vira poder, a fronteira entre economia e violência começa a desaparecer. Número 1. Companhia das Índias Orientais. Antes das multinacionais modernas, existiu uma empresa que parecia um Estado. A britânica descreve a Companhia das Índias Orientais como uma empresa formada em 1600, que deixou de ser apenas comerciante e se tornou agente do imperialismo britânico na Índia. E um fato que parece ficção: ela controlava um exército próprio. Por volta de 1800, esse exército já tinha cerca de 200.000 soldados, mais que o dobro do exército britânico da época. E então vem a fome, a Grande Fome de Bengala, de 1770. Estima-se que tenha afetado dezenas de milhões, e as estimativas de mortes variam bastante. Há números históricos que chegam a cerca de 10 milhões, enquanto parte da pesquisa moderna debate subestimações e superestimações por falta de dados demográficos confiáveis do período. Quando uma companhia recebe o direito de arrecadar, controlar e punir, e a população passa fome, o lucro e a morte deixam de ser opostos. E o que sobra é a frase final: uma corporação com poder de império. Essas histórias não são exceções, elas são um aviso. E agora eu te pergunto, qual delas mais te chocou? Qual delas você nunca mais vai enxergar do mesmo jeito? Escreve nos comentários, porque conhecer a verdade é o primeiro passo para não ser controlado por ela.